Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um verso da Palavra de Deus, no Salmo 107, verso 20. Assim está escrito: Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Estas aqui são palavras que o salmista deixou registrado, fazendo uma retrospectiva à maneira como Deus tinha cuidado do seu povo e continua cuidando, porque Deus é o mesmo e o seu povo continua sobre a face da terra, uns são chamados ao descanso e Deus vai levantando outros e nomeando-os como seu povo. E este Salmo 107, ele traz à lembrança várias situações pelas quais o povo de Deus enfrentou. Porque uma coisa é certa, às vezes há um pensamento errado de que quando nós nos dispormos em obedecer, servir a Deus e procurar cumprir a sua vontade, tudo vai ser franqueado para nós. Nós não vamos ter problema, não vamos ter dificuldade, não vamos ter necessidade, não vamos ter inimigo, tudo vai ser favorável, tudo que intentarmos fazer vai dar certo. E a realidade mostra que as coisas não acontecem desse jeito. Pelo contrário, quando nós nos dispormos a entender e obedecer à vontade de Deus e cumprir o seu querer aqui na terra, é justamente por termos este posicionamento é que nós vamos encontrar as mais severas dificuldades, problemas, embaraços, contratempos, vamos sofrer, passar necessidade, enfim, tudo isso vai surgir na nossa vida. Mas quando nós temos a convicção e a certeza de a quem nós estamos servindo e quem é este Deus a quem servimos, todas estas coisas podem vir sobre nós, mas elas não terão aquele impacto de nos destruir, nos aniquilar. Traz tristeza? Traz, sim, claro. Quem é que com sofrimento vai continuar alegre? O sofrimento traz tristeza. O sofrimento faz derramar as lágrimas. E nós somos frágeis nesse ponto. Basta um pequeno sofrimento, a gente já está se derramando, já está chorando, está se lamentando, e fica abatido, parece que perde o ânimo, e em alguns pontos perde até a vontade, mas não é por aí. Deus abençoe, irmã Noranei. Mas nós atravessamos por isso. E a nossa felicidade é que nós dependemos totalmente da ação de Deus na nossa vida. E Deus nunca foi infiel para quem confiou nele. A presença, o poder, a operação de Deus sempre foi real na vida do servo dele, da serva dele, que se dispôs a servi-lo com alegria, com fidelidade, mesmo indo contra tudo que o mundo propaga, porque o mundo age na contramão. O mundo está em caminho para a destruição. Quem serve a Deus está no caminho para a vida, e a vida com Deus. Então, o verso que li diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Veja, os remidos do Senhor. Quando fala remidos do Senhor, quem pode com os remidos do Senhor? Ninguém. Humanamente, ninguém pode. Mas essas pessoas usadas pelo adversário causam embaraços, situações que trazem tristeza ao nosso coração. E o nosso conforto está em Deus. Quando nesse momento, nessa situação, nós não temos a quem recorrer. Não podemos pedir ao irmão, ao amigo, ao parente, ao conhecido. Não. Eles nada podem fazer por nós. Pelo contrário, se formos pedir ajuda a essas pessoas, eles vão nos ignorar. E muitas das vezes vão falar de tal forma que vai nos desacreditar da nossa confiança em Deus.
Como que diz? Você não fala tanto de Deus, você não confia em Deus, por que agora você está nessa situação? É o que os amigos de Jó disseram para Jó, né? Jó passou todo aquele tormento, aquele sofrimento, coitado. Os amigos foram lá, vamos lá condoer o nosso amigo Jó. Ficou 7 dias sem falar nada, mas quando abriram a boca, foi só para machucar Jó. Mas Jó não se curvou não, ele disse, não é o que vocês estão dizendo não, de maneira nenhuma. Deus conhece a minha sinceridade. O que veio para Jó, veio por permissão de Deus. Não era por pecado, não era por esconder as coisas, nada disso. Ele estava ali como uma prova que Deus colocou para mostrar que o homem que confia em Deus, ele não está preso às coisas aparentes ou fora dele. O compromisso dele é com Deus. Ele pode perder tudo, mas se ainda houver um lampejo de respiro, do fôlego de vida, ele está adorando a Deus. Foi o que Jó fez. Então, confirmou-se o que Deus tinha dito, que ele não servia em função do que tinha. E nós, nos nossos dias, temos que fazer da mesma forma. Nós não podemos servir a Deus em função do que Deus vai nos dar. Não, aí eu vou servir porque ele vai me dar uma casa, eu vou servir porque ele vai me dar um casamento, eu vou servir porque ele vai me dar um emprego bom, ele vai me dar isso, ele vai me dar... Não, servir a Deus por isso aí é servir por interesse. E isso não é prova de quem ama a Deus. Quem ama a Deus serve sem pedir nada, sem esperar nada. Quem é fiel a Deus não precisa pedir nada. Deus sabe tudo o que nós precisamos. E Ele encaminha, faz chegar a nós. E quando chega diante de nós, nós ficamos até surpreendidos. Oh, mas eu não disse nada a ninguém. Mas Deus conhece o profundo e o escondido. Ele sabe tudo a nosso respeito. E nos momentos de dificuldade também. Então esse povo que era remido, olha, o Senhor remiu eles de quem? Da mão do inimigo. O inimigo quer pôr a mão nos remidos do Senhor. O inimigo quer pôr a mão em mim, quer pôr a mão em você, quer atrapalhar a nossa caminhada. Mas se nós permanecermos olhando firme para o nosso Deus e confiando nele e sendo leal em tudo o que fazemos e somos, Deus pleiteará a nossa causa. Deus não nos deixará sozinho. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus está sempre solícito à nossa fragilidade, à nossa necessidade. Ele sempre se apresenta na condição de nos socorrer e nos ajudar. E veja, eles andaram por terras estranhas, andaram desgarrados, andaram solitários, não tinham lugar neles na cidade, eram como que peregrino, um tempo estava aqui, outro tempo estava ali, outro tempo tinha que ir para outro lugar, não tinha um lugar certo e adequado para eles. Muitas das vezes passaram fome, passaram sede, mas não deixaram de servir ao Senhor. Clamaram ao Senhor na angústia, porque o povo de Deus, ele tem um negócio que às vezes a gente não entende. Quando tudo está bem, ele parece que quer afrouxar as cordas, as orientações de Deus, ele não quer cumprir. Ah, tá tudo bem mesmo, não vai acontecer nada. E é aí que está o perigo. É quando afrouxa as cordas, abaixa as mãos, como as mãos de Moisés. Enquanto estava para o alto, vitória para Israel. Quando a mão de Moisés abaixava, derrota para Israel. Tem crente que é assim. Quando tudo está bem na vida dele, ele se esquece de que ele deve continuar sendo fiel a Deus, servindo a Deus com alegria. Porque se isto não acontecer, ele pode ser atingido. E o adversário, a palavra de Deus diz que ele lança dardos inflamados. Ou seja, são aquelas setas incendiadas que contêm ali venenos e que ao atingir a pessoa pode contaminá-la, pode envenená-la, pode levá-la à morte. O adversário trabalha desta forma. Ele faz o jogo sujo. E nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de situação. Porque aonde nós estamos vigilantes, ele não vem ali.
Mas ele vem numa outra parte e nós estamos vulneráveis. E é aí que as coisas acontecem. Mas este povo de Deus estava indo bem, de repente parece que havia uma decaída nesse povo, e aí o inimigo vinha, mas vinha com tudo. E judiava, vilipendiava esse povo, eles sofriam, mas tinha uma coisa, na hora da angústia, eles clamavam a Deus. Eles iam lá diante do Senhor pedir misericórdia. E Deus tem um coração tão bom, tão sensível. Deus não joga em rosto o que as pessoas fazem. Não, você me abandonou, agora que você está difícil, você está pedindo minha ajuda. Não, Deus não age assim. Quem age assim somos nós. A gente faz assim, quando a pessoa vem e diz, agora você lembrou de mim, né? Pois é, agora eu não posso te ajudar. O ser humano é desse jeito. Só que Deus não é assim. A gente pode estar no caminho mais distante, num caminho difícil, perigoso, distante do Senhor, mas se houver uma sinceridade dentro do nosso coração e um clamor sincero lá do profundo da nossa alma, um pedido de socorro diante de Deus, na mesma hora Deus socorre. Deus se mostra pronto. Esta é a beleza do nosso Deus. Ele não leva em conta as nossas ignorâncias. Ele conhece a cada um de nós. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe como é que nós nos movimentamos. Portanto, ele sempre está a nos ajudar. Mas, quando vem outra situação, o Senhor Deus diz aqui, enviou a palavra, o sarou e livrou da destruição. Quer dizer, o povo então estava doente e estava perto de ser destruído. Com a palavra de Deus, veja o poder da palavra de Deus. Nós não podemos descuidar da palavra de Deus. Um crente sem palavra de Deus, ele não tem vida. Ele precisa da palavra de Deus. O Senhor enviou a palavra fez o quê? Sarou, curou a enfermidade. E fez mais o quê? Livrou da destruição. É como aquela pessoa que já está no corredor da morte e quando vai chegar a vez dele, chega alguém e o tira da fila com rapidez para que ele não seja levado à morte. É assim que Deus faz. A pessoa está indo cabisbaixo ali, está indo, não está enxergando mais nada, não tem mais discernimento, mas Deus vai lá com mão poderosa e tira. Deus envia a sua palavra e a palavra de Deus toca no profundo do coração e aquela vida se desperta. E aí ele então passa a entender o cuidado de Deus. Então Deus ele sempre se importa conosco. Olha quantas situações esse povo passou. Se rebelaram contra as palavras de Deus, desprezaram o conselho do Altíssimo. E o que aconteceu? O coração deles teve abatimento, eles receberam trabalho, eles tropeçaram, não houve quem ajudasse. Parece que eles estavam entregues à morte. Então clamaram ao Senhor na angústia e o Senhor livrou das suas necessidades. Tirou dele as trevas, a sombra da morte, quebrou as prisões que estavam preparadas para eles. Deus libertou, Deus livrou. E uma palavra de Deus é suficiente. Bem entendeu aquele centurião, quando ele chegou diante de Jesus, pedindo por sua filha, por seu criado, que estava enfermo, e Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. E Jesus disse para ele, eu irei. Mas ele disse, não, senhor, não sou digno que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado vai sarar. Veja a confiança que ele teve. Uma palavra de Jesus era suficiente porque ela ia levar cura, libertação, livramento para aquele criado que estava quase à morte. E Jesus se admirou disso. Grande é a tua fé. Nunca em Israel encontrei tanta fé, mas seja feito conforme tu creste. Ele foi para casa, quando chegou lá, o criado dele já estava curado. E aqui está dito, enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Eu não entendo porque nos nossos dias as pessoas criam tantas situações, tantas alternativas e desprezam a palavra de Deus. A palavra de Deus, em muitos lugares, ela continua perdida.
ela está esquecida, ela está num lugar empoeirado. Parece que as pessoas não têm prazer na palavra de Deus, sendo que a fonte da nossa vida com Deus está na sua palavra. É a palavra geradora de vida. Jesus, eu sempre repito aqui, Jesus disse, as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Escritores hebreus dizem, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, se nós precisamos receber esta vida de Deus, onde ela está? Na palavra. Por isso que a gente precisa ler, estudar, meditar, comparar, proclamar, falar a respeito dela, porque ela vai produzir vida em nós. A palavra de Deus vai abrir os nossos olhos, vai abrir o nosso entendimento, vai abrir a nossa audição, vai encher nosso coração de gozo, de confiança, de segurança. A palavra de Deus vai ser um livramento para a nossa vida. Então está dito, enviou a sua palavra e os sarou. Hoje a gente encontra tantas pessoas enfermas, tanto problema, tanta dificuldade, tanta pessoa derrotada, e não se sabe por quê. E eu entendo que se a palavra de Deus estivesse sendo anunciada como ela deve ser, muitos desses problemas teriam solução. É claro que existem problemas de enfermidade que Deus permite que a medicina estenda a mão, para servir também de testemunho. Mas há muitas coisas que só o simples fato de falar a palavra de Deus, não é preciso eu chegar num lugar e dizer, olha, aqui tem fulano, nesse grande auditório aqui tem 5 pessoas com pressão alta. Ora, e Jesus vai curar agora. Ora, se eu estou lá no meio de 100 pessoas, não tem só 5 pessoas de pressão alta, tem muito mais. Agora eu quero ver chamar a pessoa e dizer qual é o problema dele individualmente. Jogar assim genérico, todo mundo joga. É problema de coração, é problema de coluna, é isso, é aquilo, todo mundo tem problema. Agora, se ao invés da gente ficar jogando no certo e no duvidoso, se a gente tivesse preocupação somente de falar a palavra de Deus e não dizer mais nada, só ela, como ela é, o Espírito de Deus produziria cura, libertação, transformação, regozijo, renovo, alegria, paz, satisfação. As pessoas iriam ser animadas, iria ver estampado no rosto delas vida. Você às vezes vê uma pessoa, vê um irmão, a gente fica até meio na dúvida. Mas será que ele tem vida com Deus? Porque o semblante não mostra. A palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando Jesus está no coração da pessoa, ele tem alegria, ele tem satisfação, ele tem gratidão. Por quê? Porque ele está sendo dirigido, ele está sendo cuidado por Jesus. Então, ele é aquele que conhece a cada um de nós, ele sabe das nossas necessidades. A gente às vezes não precisa ficar pedindo muita coisa não, porque Deus já conhece tudo a nosso respeito. A própria palavra diz, antes que a palavra venha na nossa boca, Deus já sabe. Então Deus conhece tudo. Claro, nós precisamos pedir, porque Deus condicionou isso. Ele diz, quando pedir, orar. Então a gente vai pedir a Deus. Mas existem casos que não há necessidade de pedir. O Senhor Deus intervém na nossa vida. Então veja aqui o que ele fez. Ó, eles estavam com a alma aborrecida, já estavam enfastiados, já estavam sem se alimentar. Por quê? Porque eles estavam próximos da porta da morte. O sofrimento leva a pessoa a isso. Tira o sentido da vida, tira a alegria, tira a paz, tira a comunhão, tira os relacionamentos, tira o apetite da pessoa, e a pessoa vai só defiando. E se descuidar, vai para a cova. Não tem outro caminho. Mas quando houve uma palavra de Deus, como essa aqui, que Deus enviou, foi Deus que enviou a palavra. Então é a palavra de Deus. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então ele tira das portas da morte, ele tira das mãos do inimigo, ele tira das sombras da morte, ele tira do perigo iminente.
Uma palavra de Deus é suficiente. Não é preciso muita coisa. É preciso somente palavra de Deus. Mas a gente se ocupa com tanta coisa desnecessária, secundária, e que a gente não tem tempo para desfrutar o que está na palavra de Deus. Aqui é o nosso segredo. O crente só está de pé, vivo e com a esperança renovada a cada momento, quando ele se alimenta da palavra de Deus. Quando você observa alguém do nosso meio falando, mas tem tanta promessa na palavra de Deus, mas já faz tanto tempo que a gente ouviu isso aí, ele está querendo dizer o seguinte, olha, faz tanto tempo que eu já ouvi essa profecia, essa promessa de Deus, que eu já não acredito mais. Ele não diz nesses termos, mas a maneira como ele diz, a gente entende assim. Como diz, já faz tanto tempo que eu venho escutando isso aí, desde que eu era pequenininho e até agora. Nós não podemos colocar em dúvida. Por quê? Porque a pessoa recebeu lá, acreditou lá no que Deus falou, só que não manteve aquele contato, aquela comunhão, aquele aprofundamento espiritual, e agora ele começa a duvidar do que ele ouviu lá atrás. Ao passo que quando a pessoa está numa vida íntima com Deus, numa comunhão, cada dia a esperança dele aumenta. Cada dia a alegria dele se renova. Falta pouco tempo, está chegando o momento. A palavra vai cumprir. O que Deus prometeu, Deus vai cumprir. Eu estou crendo, estou esperando. Não vejo a hora desse cumprimento. Então ele vai se alimentando. O espírito dele vai se fortalecendo com a palavra de Deus. Mas o Senhor Deus continua o mesmo. Ele é imutável. Ele não se deixa mudar por ambientes, por circunstância, pela condição das pessoas, pelo padrão social das pessoas. Não. Essas coisas não movem Deus e não muda ele em nada. Ele continua o mesmo. O que ele é para o pobre, ele é para o rico. O que ele é para o necessitado, ele é para o abastado. Com Deus não tem esse negócio de diferença. Para Deus o que vale é a inteireza do nosso coração. Como é que nós nos curvamos diante de Deus? Como é que o nosso coração se dobra diante de Deus? Se é com humildade, se é com verdade, se é com pureza, se é na dependência, Deus virá ao nosso encontro. Então aqui ele deu a este povo todo o recurso necessário que eles precisavam somente pela palavra. Deus não precisou usar nenhum outro recurso. Nada. Só a palavra. Enviou a palavra e tudo mais está na palavra. A palavra tem a cura, a palavra tem salvação, a palavra tem libertação, a palavra tem livramento, a palavra tem segurança, a palavra tem refúgio, a palavra tem paz, a palavra tem solução, tem tudo. Tudo está na palavra de Deus. Então, quando Deus envia a sua palavra, e o interessante é que a palavra de Deus é uma só. Mas a minha necessidade é uma, a tua é outra, a do outro é outra, a do outro é outra, a do outro é outra. Cada um tem uma necessidade diferente. Mas uma única palavra de Deus serve para mim, para aquele, serve para todos nós. Todo mundo sai contente. Todo mundo sai satisfeito e agradecido a Deus. E às vezes a pessoa, não, tem que ter uma palavra pessoal, uma palavra só para mim. E parece como que dizer, e tem que ainda falar o meu nome. Não. A palavra de Deus não precisa disso. Falou a palavra de Deus, o Espírito Santo é o condutor. Ele pega essa palavra, ele vai trazer no meu ouvido, ela vai descer no meu coração, vai levar no seu ouvido, vai descer no seu coração, para o outro, e todos nós vamos ficar agradecidos a Deus. E vamos dizer, Deus falou comigo, o outro vai falar, Deus falou comigo também. Ué, mas como se foi uma só palavra? E foi para todo mundo? Deus tem essa qualidade. Com uma palavra, com um mover de Deus, ele atende a milhões e milhões de pessoas. Nós é que precisamos falar com um de cada vez, e mesmo assim, às vezes, não sabemos o que falar. Em outras situações, não somos compreendidos, porque nós somos limitados. Deus não precisa disso.
E quando eu me coloco na condição de falar só o que a palavra de Deus diz, já posso me dar por satisfeito. Porque não é a minha palavra, não é o meu arranjo, não é o enfeite que eu vou fazer na palavra para ver se ela fica adocicada, se as pessoas sentem vontade da palavra. Não. A palavra de Deus ela já tem todo o nutriente de que nós precisamos. Então eu preciso falar a palavra de Deus do jeito que ela é, do jeito que Deus me impulsiona a dizer. Porque cada um de nós temos uma maneira de Deus falar. A minha ele usa de uma maneira, você ele usa de outra, a outra ele usa de outra. Então nós precisamos entender que nós somos um instrumento de Deus. Agora, se leais e fiéis, sinceros e transparentes diante de Deus, o resultado vai acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Para nós o que mais interessa é isso. É ser um canal por onde a palavra de Deus vai fluir, vai chegar a outro, ele vai ser beneficiado e ele não vai ser grato a mim. Ele vai ser grato a Deus. Por quê? Porque a palavra não é minha. A palavra é de Deus. E está corretíssimo. Ele tem que ser mesmo agradecido a Deus. Então, este povo viveu isto. E o salmista estava aqui relembrando a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que estavam em viagem, enfim, todas aquelas pessoas que serviam a Deus e que, no momento da dificuldade, eles clamaram ao Senhor, mas o povo parece que ele aprendeu um negócio. Ele só clama a Deus quando está no sofrimento, quando está na angústia. Quando tudo está bem, parece que não precisa clamar a Deus. Parece que não precisa pedir ajuda de Deus. E agora, quando falta tudo e os recursos nossos estão fugindo pelas mãos e a gente está ficando praticamente sozinho, aí sim, aí o coração começa a doer, a alma começa a chorar e a gente não tem outro caminho. Corre para os pés de Jesus. Chega lá, a gente vai clamar, pede a Ele com lágrimas, ajoelha, rosto no pó, não dá certo, a gente deita no chão, a gente está ali num gemido, parece que nunca vai acabar. Mas por que a gente deixa chegar a esse ponto? Ao primeiro sinal, a gente já tem que correr para Jesus. Senhor, olha, tem uma coisa aqui meio diferente e eu já preciso da tua ajuda. Mas isso faz parte da natureza. A gente parece que quer ver o fundo do poço para depois pedir a ajuda de Deus para Ele nos tirar de lá. Ao passo que a gente poderia somente chegar à beira do poço e nem entrar dentro. Mas a gente precisa aprender como é que faz isso. E isso está aqui. É ficar aliado com Deus, com a sua palavra. Viver para Deus. Se a gente for olhar a situação, o ambiente, como o mundo está vivendo, a gente fica perturbado, a gente fica atribulado. Então a gente não pode ficar olhando essas coisas e dando ouvido ao que esse mundo está fazendo. Nós temos que olhar para Jesus e nos guardar da corrupção que há no mundo. E sempre clamando, sempre pedindo ajuda, sempre pedindo misericórdia de Deus. Deus sempre vai estar disponível para o seu povo. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus estranho. Ele não é um Deus que marca dia e hora para atender a gente. Não. Deus ele está disponível a todo momento. Quando ele encontrar em mim e em você uma oportunidade, um caminho aberto pela nossa conduta com Deus, ele virá ao nosso encontro. E ele vai nos ajudar. Ele vai nos socorrer. A palavra de Deus vai trazer cura e vai trazer livramento. Você está precisando de livramento hoje? Você está precisando de cura hoje? A palavra de Deus tem. Medite na palavra de Deus. Alimente-se com esta palavra. E você vai perceber que não vai demorar muito tempo. A cura virá, o livramento virá,
a resposta virá, a bênção de Deus vai te alcançar e você vai testemunhar o amor e a misericórdia de Deus em favor da sua vida. Mas não abra mão da palavra. Busque-a, leia, medite, estude, viva, pratique. Seja leal diante de Deus e você vai desfrutar de riquezas espirituais, de bênçãos de Deus sobre a sua vida. E as pessoas, quando vão olhar para você, vão dizer, qual é o teu segredo? Aí você vai falar, esse aqui, ó, palavra de Deus. Esse é meu segredo, esse é meu alimento. É o meu café, é o meu almoço, é a minha janta. Tudo isso aqui é meu. Eu me alimento com isso aqui. Então, o segredo está aqui. Só que isso aqui não é só para mim. Você também pode, o outro pode, o outro pode. Quem entrar por este caminho vai ter estes resultados que são garantidos pela palavra de Deus. Eu não abro mão desta palavra. Eu fico, às vezes, meio injuriado quando em determinadas reuniões a palavra de Deus não tem sequer o respeito devido para com ela, de se colocar a palavra de Deus no centro da reunião. Ela fica sempre para a porta do fundo. E às vezes não dá tempo nem de abri-la. Porque tantas coisas ocuparam o tempo, e vida que é bom não teve, cura que é bom não teve, livramento não teve, segurança não teve, paz não teve. Então o que foi que teve? Um ajuntamento para pior e não para melhor. Mas quando a palavra de Deus está no centro, tudo melhora. Tudo é colocado no lugar. A mão de Deus se movimenta. O poder de Deus se manifesta. O povo é renovado. O povo chega de um jeito e sai melhor do que chegou. Sai jubilante, transformado, agradecido por uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus. Então observemos aqui. Sigamos por este caminho. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da destruição. Então, a palavra de Deus cura e livra. 2 pontos aqui. Ela faz muito mais que isso. Mas nesse verso aqui estão esses 2 pontos. Deus abençoe a irmã Mércia. Esses 2 pontos aqui. Curar e livrar. Quem é que não precisa de cura? Quem é que não precisa de livramento? Todos nós. Todo dia. A todo instante. A toda hora. Nós precisamos da cura, que é a saúde, e precisamos do livramento. Porque nós andamos por estas ruas afora e um perigo ronda a nossa vida. Se não é Deus para nos livrar e guardar, nós saímos e não voltamos. Mas graças a Deus, que com a palavra de Deus no coração, nós saímos e voltamos em paz. E não tomamos conhecimento dos perigos que estavam rondando a nossa vida. Porque Deus, muitas coisas, Ele não deixa a gente ver. Mas Ele age. E age com a sua palavra. Esse Deus é lindo. Esse Deus é maravilhoso. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena renunciar ao mundo. Abrir mão de tudo o que o mundo oferece. As coisas do mundo são simplesmente prazeres e deleites passageiros. Só que quando a gente se entrega a eles, Ele fisga a nossa alma e tira de nós a esperança da eternidade. Então nós não podemos brincar com essas coisas. Nós temos que ficar firmado. O nosso prazer deve ser servir a Deus. A nossa alegria deve saber que nós temos uma promessa que muito breve vai se cumprir. E Deus prometeu que nós vamos estar com Ele na eternidade. Nossa vida física aqui é pequena, é um lampejo, é um sopro, é uma sombra. Aparece e de repente desaparece.
Às vezes a gente fica tão eufórico. Ah, mas eu já estou com 60 anos, eu já estou com 70, eu já estou com 80, eu já estou com 90. Isso não quer dizer nada. Diante da eternidade, isso é simplesmente uma vírgulazinha. Sendo que a promessa de Deus é a eternidade para nós. Então nós aqui estamos de passagem, somos peregrinos. E como eu disse ontem, nós estamos de viagem. Aqui não é nosso lugar. Aqui é somente a nossa passagem, a nossa trajetória. Peregrinos e forasteiros em direção à cidade santa que Deus preparou para os que o amam. Mas para chegar lá, eu preciso ter essa chave aqui, ó. Palavra de Deus. Quando a palavra está ativa na minha vida, e eu tenho saúde, tenho livramento, os meus caminhos são ordenados, o meu coração é voltado para servir e adorar a Deus na beleza da sua santidade, eu estou em direção ao caminho certo para alcançar o cumprimento da promessa de Deus. Você também, se está neste caminho, estamos juntos e vamos chegar lá, todos a uma só vez. Não vai um na frente e outro atrás, não. Vamos todos juntos. Um na frente, outro atrás, vai enquanto estamos descansando para chegar o dia que o Senhor vai despertar a todos. E juntos vamos chegar lá. Todos juntos, adorando, glorificando a Deus e demonstrando gratidão. E como que diz, valeu a pena esperar, valeu a pena sofrer, valeu a pena ser desprezado, vilipendiado por este mundo, colocado em descrédito, mas amado por Deus, protegido por Ele, alimentado pela palavra dEle, vivendo na esperança que Ele criou no nosso coração, nós chegaremos lá. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Esta é a receita de Deus para a sua vida hoje. Cura, palavra tem. Livramento, palavra tem. O mais que você precisa, palavra tem. Para a palavra não tem aquele negócio, olha, para esse teu problema eu não posso resolver. Não. A palavra de Deus resolve tudo. Qualquer que seja o nosso problema, solução está na palavra de Deus. Vamos amá-la, vamos valorizá-la, vamos praticá-la, vamos vivê-la, vamos falar dela. E vamos mover outros que não estão dando valor à palavra de Deus, que eles se voltem para a palavra de Deus e experimente quão bom é estar sendo dirigidos e alimentados com a palavra de Deus. Guarde isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.